E se eu te dissesse que existia um Jinchi, Riki, tão equilibrado e tão perigoso que a sua própria existência colocava em risco todo o sistema ninja? E por isso, ele foi apagado da história. Um portador de besta com cauda que provou que o sofrimento imposto ao Jinchi, Riki nunca foi realmente necessário. Antes mesmo de Naruto Gaara ou Killer Bee, existiu um homem chamado Bunpuku, o antigo portador do Shukaku, a besta de uma cauda. Se você só viu o anime, o nome dele talvez não diga nada. Ele é praticamente invisível. Não tem luta épica, não tem destaque, não tem um arco próprio. Mas quando a gente mergulha nos materiais oficiais, a história dele se revela como uma das mais perturbadoras e importantes de todo o universo de Naruto. Bunpuku não era um ninja comum. Ele era um monge do País do Vento. Um homem que vivia isolado, em silêncio, longe das vilas e das guerras. Diferente de todos os outros Jinchi Riki que conhecemos, ele não foi criado como uma arma desde criança. Ele foi escolhido por um motivo muito específico: sua mente estável, sua disciplina e sua capacidade de resistir ao ódio. Quando o Shukaku, a encarnação da areia e do rancor, foi selado dentro dele, algo completamente inesperado aconteceu. Bunpuku não lutou contra a besta. Ele não tentou dominá-la pela forca como era o padrão. Ele fez o exato oposto. Enquanto outros Jinchi Riki enlouqueciam com os sussurros constantes das bijus em suas mentes, Bunpuku passou anos meditando, conversando e, acima do tudo, compreendendo o Shukaku. Ele tratou a besta não como um monstro, mas como um ser senciente, cheio de dor e solidão. Aos poucos, muito lentamente, a besta parou de vê-lo como um carcereiro e começou a vê-lo como um companheiro. O ódio deu lugar a uma coexistência pacífica. E isso, acredite, era extremamente perigoso para o mundo ninja. Por quê? Porque a existência de Bunpuku provava que as vilas estavam erradas desde o início. Provava que os selos cruéis, o isolamento forçado e a tortura psicológica que impunham aos Jinchi Riki não eram necessários. Provava que o verdadeiro problema nunca foram as bijus, mas sim os humanos e a forma como eles tratavam o poder. O equilíbrio entre Bunpuku e Shukaku chegou a um nível nunca antes visto. Ele conseguia acessar o chakra da besta sem perder a consciência. Ele não entrava em surtos de fúria, não destruía vilas, não precisava ser contido por esquadrões de elite. Ele era tudo o que um Jinchi Riki jamais deveria ser aos olhos das grandes nações: livre e autônomo. E por isso, ele foi isolado. Não como uma punição, mas como uma estratégia política. As vilas tinham medo de que a sua existência inspirasse outros Jinchi Riki a questionarem o sistema. Tinham medo de perder o controle sobre suas armas mais poderosas. A história de um monge que fez amizade com um monstro era uma ameaça direta à ordem mundial. Enquanto Bunpuku vivia em paz com o Shukaku, em um deserto distante, Gaara crescia como o seu completo oposto, sofrendo, odiado, instável e transformado em uma máquina de matar. Não porque era necessário para conter a besta, mas porque era conveniente para a Vila da Areia. O sofrimento de Gaara justificava o medo e o controle. E aqui está o detalhe mais cruel de toda essa história. Bunpuku não morreu em batalha. Ele não foi derrotado pela Akatsuki em uma luta desesperada. Ele simplesmente envelheceu e morreu de causas naturais, em paz. Algo quase impossível para um Jinchi Riki, cujas vidas eram quase sempre curtas e violentas. Com sua morte, o Shukaku ficou livre por um tempo, até ser selado novamente, e o ciclo recomeçou. A besta que havia aprendido a coexistir e a confiar, foi mais uma vez transformada em uma arma, seu ódio renovado pela desconfiança dos humanos. Mais uma vez ela foi usada para alimentar guerras que pareciam nunca ter fim. Essa perspectiva muda completamente a forma como vemos a jornada de Naruto. Porque Naruto não foi o primeiro a alcançar o equilíbrio com sua biju. Ele foi apenas o primeiro a ter a chance de mostrar isso ao mundo. Bunpuku provou, anos antes, que a paz entre humano e besta era possível, mas o mundo ninja conscientemente escolheu ignorar essa lição. E talvez seja por isso que essa história quase não aparece no anime. Porque ela desmonta toda a narrativa de que o sofrimento dos Jinchi Riki era um mal necessário, um sacrifício inevitável pela segurança das vilas. No fim, Bunpuku não foi esquecido por acaso. Ele foi silenciado pela própria verdade que carregava. E essa verdade é simples e brutal. O mundo ninja não queria paz. Ele precisava de monstros para justificar suas guerras, seu poder e sua própria existência. A história de Bunpuku nos mostra que a maior ameaça nunca foi o poder das bestas, mas a ambição dos homens. Obrigado por assistir até aqui. Se você curtiu essa análise profunda do universo de Naruto, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!